Eu tinha 4 anos quando o Brasil ganhou a Copa pela última vez. Hoje eu sou adulta, com uma porrada de conta pra pagar, responsabilidade, tudo. E no dia 13 de junho eu vou estar lá numa mesa de bar com os meus amigos, torcendo pro Brasil de novo como se eu tivesse 4 anos. Mesa de bar. O quadro onde eu falo sobre cultura e comportamento depois da segunda cerveja. Eu tenho algumas fotos daquela época e eu não entendia muito bem o que era o futebol e tal, mas eu sentia a euforia de todo mundo da minha família. Não foi nem o jogo que ficou registrado, foi aquela sensação de estar no meio de tudo que eu amava, com todas as pessoas que eu amava e todo mundo muito feliz ao mesmo tempo. Pra mim, a Copa de quando eu era criança era isso, união. Saí dos meus 4 anos, cheguei nos 27 e a sensação é a mesma. Pode ficar aqui que a Copa vai fazer muito mais sentido depois. Um contexto rápido, a Copa do Mundo desse ano vai ser a maior da história. Vai ter 48 seleções, 3 países sede, que é os Estados Unidos, o México e o Canadá, e 104 jogos em 39 dias. O Brasil tá no grupo C, com Marrocos, Haiti e Escócia. E o primeiro jogo é dia 13, sabadão à noite. Gente, não tem como ser melhor. Mas antes de entrar no histórico, a gente precisa falar do elefante na sala. O Neymar foi convocado. E a primeira coisa que ele fez depois de ser convocado foi postar um story de casa de aposta. Não foi postar uma foto da seleção, agradecer, não. Foi tigrinho. Eu tenho uma opinião sobre o Neymar e não é das melhores, mas não é esse o ângulo mais interessante aqui. Ele tem um dos maiores potenciais narrativos do esporte brasileiro. Teve um retorno histórico depois da última lesão, é a última Copa dele, ele realmente tem talento, tem polêmica, tem emoção, é um personagem completo. E o primeiro stories foi pra divulgar a cassino. Gente, eu não me conformo. Mas o Brasil ia escalar ele de qualquer jeito, porque aqui é assim. E pra entender o porquê, a gente precisa entrar no histórico. Em 94, o Brasil chegou na Copa com esse mesmo jejum de agora. Foram 24 anos sem ganhar. A Copa aconteceu algumas semanas depois da morte do Ayrton Senna. Parecia que não ia dar certo, mas Bebeto e Romário entraram ali e fizeram acontecer. E foi aí que o Brasil conquistou o Tetra Mundial. Em 2002, o Brasil entrou com muitas mudanças de treinador, teve a eliminação aí vergonhosa, Copa América, nas Olimpíadas. Romário, que era um jogador assim grandão, não foi convocado, um clima péssimo, veio o Penta. Aí veio 2014, que provavelmente você lembra, porque eu me lembro muito bem, que foi o 7-1, numa semifinal. Eu lembro de rir de nervoso, porque mesmo não sabendo porra nenhuma de futebol, você sabe que aquelas bolinhas entrando igual bolinha de gude ladeira abaixo, não é normal. Beleza, aí a gente foi pra 2022, teve a eliminação aí da Croácia nos pênaltis nas quartas de final. E aí o Neymar foi lá no campo, chorou. Quem nunca, né? Uma pesquisa na Ipsos mostrou que 46% dos brasileiros estão desanimados com essa Copa e 63% vão assistir do mesmo jeito. Mas o dado mais revelador não é nenhum desses dois. É que o sentimento mais citado pelos brasileiros sobre a Copa de 2026 foi esperança. Com 24 anos sem ganhar, com 7-1 e pênaltis contra a Croácia ainda frescos, com quase metade do país desanimada, o sentimento que lidera é a esperança. Tem algo mais brasileiro que isso? Sinceramente. Se você tá aqui ainda, aproveita e se inscreve. Cada curtida vale uma cerveja na Copa. Tem um índice chamado Gini que mede desigualdade de renda. Então é como se fosse uma régua de 0 a 100. 0 seria um mundo perfeito, onde todo mundo ganha igual, e 100 seria uma única pessoa com tudo e o resto com nada. 50 já é considerado muito alto, e o Brasil tem 51,6, o que coloca o nosso país como o segundo mais desigual entre 109 países monitorados ao redor do mundo e fica só atrás aí da Colômbia. Então pensa, você tem um país onde a distância de quem tem entre quem não tem é uma das maiores do planeta. E a cada 4 anos, esse país inteiro para ao mesmo tempo. Não importa a classe, não importa salário, não importa onde você mora, você tá naquela torcida. Em 2014, quando eu tinha 15 anos, eu mandava uns e-mails pro Davi Luiz. Sabe, um zagueiro que nem sabia que eu existia. Eu nem sabia o que era zagueiro. Mas eu vi ele jogando na Copa, achava uma gracinha aqueles cachinhos, gente. Eu nem lembro o que eu escrevia, era coisa de adolescente, tipo assim, ai, contando meu dia. Não faz sentido nenhum. E ao mesmo tempo faz todo o sentido do mundo. Porque naquele momento ele era uma extensão de algo que era nosso. O sociólogo Emile Durkheim chamava isso de efervescência coletiva. O estado em que uma sociedade, reunida por um evento em comum, sente que existe como algo maior do que a soma dos indivíduos. A Copa é o maior exemplo vivo disso no Brasil. Tem uma teoria de comportamento que explica por que 2026 é um ano particularmente curioso. Toda a sociedade vive em camadas sazonais, então enquanto o carnaval não acaba, o brasileiro não vai pensar na Páscoa. A Copa é uma dessas camadas, e é uma das mais poderosas que existe. Enquanto ela não termina, ela ocupa o imaginário coletivo de uma forma que qualquer outra coisa fica em segundo plano. 2026 tem Copa e tem eleições presidenciais. Vamos lá? O que acontece entre as duas depende de quanto tempo o Brasil ficar na Copa. Quanto mais longe o Brasil for, mais tempo o país passa nessa camada emocional. E menos tempo sobra pra pensar na eleição. Quando a eliminação vem, a chave vira de um dia pro outro. A correlação é direta. Quanto menor participação do Brasil, maior é o espaço de debate eleitoral. Candidatos menos conhecidos têm mais tempo pra aparecer. Agora, se o Brasil vai longe, o debate eleitoral começa mais tarde. E quem já tem visibilidade, leva vantagem. E ainda tem o efeito de transbordamento emocional, que é um conceito da psicologia, que descreve como estados emocionais intensos transbordam para outros contextos. Esse sentimento coletivo de fim de Copa pode persistir até as urnas. Uma eliminação traumática ou um título histórico chega com você dentro da cabine de votação. Ninguém fala muito sobre isso, e talvez seja o fenômeno de comportamento mais interessante do ano. Existe uma razão pela qual as marcas investem
pesado na Copa. E não é só publicidade. Durante a Copa, a gente transforma tudo ao redor em arquivo de memória. Você lembra com quem estava, onde estava, que horas foi o gol, o que você estava comendo, o que você estava bebendo. Tudo que faz parte nesse cenário entra junto como arquivo. Itens colecionáveis funcionam exatamente por isso. São âncoras. Quando um objeto que você comprou lá na Copa de 2026 estiver na sua prateleira em 2029, ele vai te transportar de volta para esse momento numa fração de segundos. Independente do resultado, a Copa ela vira uma memória de uma reunião que você não esquece e o objeto que estava lá entra junto. As marcas que entendem isso não estão mais vendendo produto, estão entrando no arquivo emocional de uma geração. E isso é uma coisa que eu acompanho de perto no meu trabalho, porque eu trabalho com marcas e com criadores de conteúdo que buscam muito essas janelas pra conseguir aparecer. E a Copa é um dos momentos mais importantes pra você fazer isso do ano, pra criar essa conexão com o público. Porque você não tá disputando por atenção, você tá se tornando parte de uma memória. Em 18 de dezembro de 2022, o Pelé postou uma carta aberta pra seleção. Ele tava no Hospital Albert Einstein e morreu 11 dias depois. A última coisa pública que ele disse sobre o futebol brasileiro foi: é o amor que nos move, a nossa conquista foi apenas adiada. Então traz a saideira. O sentimento mais citado é a esperança. Esperança sem razão aparente não é ingenuidade, é resistência. É a decisão consciente de continuar acreditando num país que te decepciona frequentemente, mas também te alegra em momentos que você não espera. E o Brasil é a única seleção que esteve em todas as edições da Copa. Não porque ele ganhou todas, mas porque ele nunca deixou de aparecer. Dia 13, às 7 da noite, Brasil versus Marrocos. Você vai parar? Me conta aqui nos comentários. E se você tem uma memória da Copa gravada na tua cabeça, conta pra mim que eu quero saber. Se inscreve aqui no canal porque toda quarta-feira, 1 da tarde, eu apareço aqui. Algumas vezes com cerveja, outras não, mas sempre com assuntos que não cabem em 2 minutos, porque eu posto esses lá no Instagram. E não esquece de dar joinha, tá bom? Me encontra no Instagram e no TikTok como Bucria. E um brinde a nós.